Salve, rapaziada do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de React. Vamos estar reagindo hoje a um vídeo aqui do canal do Ultra Nerd, os personagens mais poderosos da DreamWorks. Então, sem muita enrolação, 3, 2, 1 e play. Você faz parte da comunidade de animes, com certeza já imaginou qual personagem é mais forte do que eu outro? acho que deve ter, aqui, eu já vou falar os personagens que eu imagino que devem aparecer, né? O Po, né, o maluco é simplesmente o Dragão Guerreiro. O Tai Lung. E eu acho que o Lobo, a morte de Gato de Botas. Pronto. E Esse como aí eu tenho seria quase se eles certeza que deve resolvessem aparecer. se enfrentar numa luta? Mas e se eu te disser que esse tipo de discussão não precisa envolver só o mundo dos animes, mas também as animações? Estamos falando daqueles filmes que você com certeza já assistiu com a família ou amigos algum dia. Kung Fu Panda, Gato de Botas, Megamente e Shrek. Aposto que você já viu pelo menos um desses filmes da DreamWorks. Já parou pra imaginar como seria o ranking de força entre todos os personagens desse estúdio? Já vou avisando que alguns são muito mais apelões do que você pensa. Então vem com a gente porque vamos te mostrar agora os 7 personagens mais fortes da DreamWorks. Mais fortes da Mas DreamWorks. antes de começar, o Mestre Shifu tem uma pequena Quem será ordem que pra tá em você. primeiro? Não se esqueça de deixar o seu Ultra Like no vídeo e de se inscrever Deixa o like aqui no no vídeo canal. do Ultra Nerd, Assim deixa você o like se aqui torna também um no Ultra vídeo. Nerd e fica por dentro. Deixa o like no vídeo dele, deixa o like aqui também no vídeo. Se você quiser patrocinar um react, todos os dados tá aí na descrição, nos comentários. E também quiser deixar sugestões também de vídeo pra gente tá assistindo, tamo junto aí. Não só sobre vários animes, mas agora também por dentro dos assuntos de várias animações do cinema. E se você se importa muito com spoilers, cuidado que esse vídeo vai conter muitos spoilers sobre os filmes que vão aparecer aqui, ok? Agora sim, bora pro vídeo. Uguay. Bora pro vídeo. Espera, Uguay tá o em Mestre sétimo? Uguay em último lugar na lista? Sim, meus caros porra! Ultra Nerds, pra vocês verem como a DreamWorks tem tantos personagens A apelões. tartaruga tá em sétimo. Pouco se sabe sobre a E vida o maluco ou a é juventude foda, tô dessa ligado. O tartaruguinha Uguay é com brabo. séculos de idade. Mas no terceiro filme do Kung Fu Panda, soubemos que ele era o comandante de um exército, além de um guerreiro poderoso com seu próprio estilo marcial, que mais tarde ele veio batizar de Kung Fu. Sim, Uguay foi o criador do Kung Caraca, Fu o maluco no universo criou o de Kung Kung Fu Fu. Panda. Não só isso, como ele também foi a primeira criatura a aprender manipulação de Ki com os pandas, e ao passar esse conhecimento Ele para não novos era mestres, Chi, ele foi falou quando Ki. surgiram técnicas como o golpe do dedo Uchi e a paralisia usada em Tai Lung. Falando no Tai Lung, um guerreiro Então, que dominou o Uguay é todos os foda, ele tá pergaminhos em do Kung sétimo. Fu, Uguay foi capaz de derrotá-lo com muita folga, não só graças à sua força, mas também à sua experiência na arte marcial que ele mesmo criou. Mas a tartaruga não sai por aí combatendo vilões como Tai Lung. Uguay nunca foi uma pessoa violenta e era muito um menos pacifista. alguém que ativamente luta contra alguém porque quer. Em todas as lutas em que se envolveu, ele foi forçado a agir para proteger algo, como o pergaminho do dragão, ou seu oponente sempre dava o primeiro ataque. Ele é um verdadeiro monge, do qual nunca vai incomodar ninguém, a menos que seja incomodado. Graças a essa atitude, Uguay conquistou o respeito de guerreiros que outrora eram rebeldes ou malfeitores. Nas séries e spin-offs de Kung Fu Panda, vimos que ele foi o responsável por converter vários guerreiros que mais tarde se tornaram lendas do Kung Fu, como o Mestre Rino Trovão, Mestre Crocodilo, Mestre Boi e até o Macaco dos Cinco Caramba, Furiosos. até o macaco. Mesmo após a sua morte, a admiração por Uguay perdura até hoje em toda a China. Mas não pense que Uguay se aposentou, mesmo depois de morto. Sua conexão com o mundo espiritual era tão Maluco forte que ele trabalha se até tornou depois um de morto. habitante fixo de lá. E vimos que toda a força e habilidades que tinha em vida se mantiveram aqui, depois de enfrentar o próximo personagem da nossa lista. Kai. O Ah, o assassino Kai de também é Jade, o foda, mestre do sofrimento, pra mim, a besta é um dos da melhores vingança, vilões o também, eu fazedor gosto de muito viúvas, desse filme. Só que era mais lembrado como o parceiro de Uguay. Eu Kai acho foi ele o um primeiro vilão amigo mais amedrontador do que o primeiro. O Tai Lung é um vilão foda. O segundo, eu acho ele um vilão foda, mas em questão de ser amedrontador e foda, emanar uma aura da porra, eu prefiro o Kai. O Kai, quando ele aparece naquela cena do terceiro filme, é uma cena muito foda. Ele, Kai retornou. Muito foda, muito foda. o que Uguay fez em sua vida, Kung Fu mas a Panda é muito tartaruga foi forçada a expulsá-lo para o reino dos espíritos, após ele querer usar o poder do Ki para fins egoístas. Após Ele ser falou Ki banido, de novo. o Visão treinou por mais de 500 anos para conseguir a sua vingança. E com tanto tempo de treino, Kai aperfeiçoou sua manipulação de Ki, até deixá-la superior à de Uguay. Após Manipulação de absorver o Ki. Ki gigantesco do seu velho amigo, Kai foi capaz de se materializar no mundo dos vivos, onde começou a roubar e manipular o Ki dos seus adversários. Todas as pessoas que têm o Foda. seu Ki roubado se transformam em zumbis de Jade, que lutam com toda a sua força contra quem Kai quiser, mesmo que seja contra um amigo dessa pessoa.
A visão dos zumbis também se torna visão de Kai, possibilitando que ele expanda seu campo de visão em uma batalha indefinidamente. Mas caso todos os zumbis comecem a apanhar, essa técnica se torna mais um incômodo do que uma ajuda. O pior é que a cada Ki roubado, o poder do visão só aumenta, e como já tinha roubado o Ki de Oogway, Kai foi capaz de derrotar com folga todos os mestres do Kung Fu que ousaram se meter no seu caminho, incluindo 4 dos 5 furiosos e o mestre Shifu. Além de ter super velocidade, super força e ser mestre nas entradas triunfais, suas armas pessoais, 2 lâminas fixas em correntes, o tornavam um perigo até mesmo a longa distância, então lutar de longe contra ele também não era uma opção. Com tanto poder assim e sem nenhuma fraqueza aparente, a única coisa que foi capaz de derrotar Kai foi sua própria ambição, pois após receber Ki demais do próximo personagem da lista, seu corpo acabou não aguentando e foi derrotado no reino dos espíritos. Pô, o Po tá em quinto! O Po tá em quinto! Caramba! Agora eu tô pensando aqui, tem mais quem da DreamWorks que pode estar em primeiro? O Bicho-Papão, né? O Bicho-Papão, a Morte acho que tá em segundo e primeiro, não sei. Caramba, mas o Po tá em quinto, então acho que os top 3 devem ser entidade, divindade, não sei. O filme do Kung Fu Panda, Po faz jus ao seu título de dragão guerreiro cada vez mais. Mesmo sendo um grande Igor do Panda, ou melhor, o grande Igor do Panda, Po sempre foi alguém que aprende muito rápido, e graças ao treinamento que teve com o mestre Shifu e com os pandas da sua terra natal, Po melhorou tanto as suas técnicas que o próprio Oogway o reconheceu como um sucessor à sua altura. Sua própria fisionomia de panda o torna imune a algumas técnicas de paralisia, como a utilizada por Tai Lung, e até o permite absorver golpes no corpo sem sofrer tanto dano assim. E apesar de ser tão gordinho, Po não é nada lento ou incapaz de fazer acrobacias, pois isso ele tira de letra a todo momento. Porém, o que mais surpreende em Po são todas as conquistas que adquiriu mesmo tão jovem. Em pouco tempo de treino, foi capaz de derrotar Tai Lung. Também já descobriu a paz interior, coisa que alguns mestres de Kung Fu só descobrem após décadas de meditação, e se tornou um mestre do Ki, concretizando seu destino como dragão guerreiro. Antes mesmo de aprender a manipulação do Ki, Po foi capaz de redirecionar os disparos dos canhões de Shen com as próprias mãos, e ao se tornar mestre do Ki, ganhou a forma dragão guerreiro. Com ela, Po conjura um dragão de Ki que envolve o seu corpo, e o permite voar e lutar livremente pelo reino espiritual. Essa forma também o concede uma quantidade absurda de Ki, na qual nem mesmo Kai foi capaz de suportar depois que a recebeu. E após derrotar o homem que derrotou todos os mestres do Kung Fu, Po se tornou um lutador de respeito inquestionável. Mas será que ele ainda seria capaz de vencer o próximo personagem da lista? Próximo? Breu. O Bicho-Papão, o Breu não é exatamente uma pessoa, mas sim uma entidade. Visto que ele é a manifestação física do medo e do escuro. Apesar de ser tratado como medo em si, você também pode chamar o Breu de Bicho-Papão, já que ele também está ligado à crença das crianças de que há um monstro no armário, debaixo da cama ou em qualquer canto do escuro. Esse filme Hoje, também é o foda. Breu é ironicamente uma sombra do que ele já foi, pois na Idade das Trevas, uma época real na história da humanidade, ele era mais forte do que todos os Guardiões juntos, incluindo seu grande rival Sandman. Seu principal poder é a onisciência sobre os medos das pessoas, então não importa se é a primeira vez que você e Breu se encontram, pois ele já vai saber o seu maior medo logo de cara e vai usar isso contra você. Seja manipulando a areia negra para materializar o seu medo, ou até usá-lo de forma psicológica para te desestabilizar emocionalmente. Conforme mais pessoas sintam medo, Breu também fica mais forte e seus outros poderes, como a manipulação de areia, também ficam mais poderosos. Sandman e Breu compartilham esse mesmo dom, sendo capazes de criar literalmente qualquer coisa, desde armas e até seres vivos, com areia que manipulam. A diferença é que Sandman usa sua areia para gerar bons sonhos nas crianças, e após tantos anos de treino, Breu foi capaz de converter a areia de Sandy em areia negra, transformando sonhos em pesadelos e até sobrepujando os poderes do baixinho amarelo. Apesar de parecer tão poderoso, Breu opta por atacar crianças justamente por elas não terem aprendido a superar os seus próprios medos, e é por isso que adolescentes ou adultos não são seu alvo principal. No entanto, mesmo que você seja um adulto e tenha algo como um trauma não resolvido em sua vida, isso torna um alvo perfeito pro Breu, e a menor hesitação de coragem na frente dele dará uma grande vantagem pro Rei dos Pesadelos. Por isso, a única maneira conhecida de derrotar o Breu é não mostrar o menor sinal de medo na frente dele. E se você for forte o bastante, vai conseguir fazer ele sentir medo de você.
Mas será que existe algum ser vivo que é capaz de não sentir um pinguinho de medo? Metro Man. Caramba, Em o poucas Metal Man de palavras, Metro Man. Megamente. Esse bicho, ele tá acima do Breu. Ah, porra. É o Superman da DreamWorks, já que os poderes dos dois são literalmente os mesmos. Ambos são alienígenas que vieram de um planeta destruído e foram criados por humanos. A diferença é que Metro Man já fazia uso de todos os seus poderes com Desde maestria, criança. mesmo quando ainda era um bebê. Sua desde lista bebê, de poderes bebê. inclui voar, super força, invulnerabilidade total, visão de raio laser, velocidade da luz, caminhar sobre a água, visão de raio-x e um talento nato pra cantar. Os meus olhos através dos Não canta aí, não canta bem só não. esse último que não. Literalmente um Superman, não? Mas Metro Man consegue ser ainda mais forte que o herói da DC em certos pontos, pois, diferente do Homem de Aço, ele não possui nenhuma fraqueza. Não existe uma ele não kryptonita tem ou kryptonita, qualquer outra mesmo. coisa, como um trauma ou apelo psicológico para desestabilizar o Metro Man. Portanto, não existe nada nesse mundo que você possa usar para deixar esse topetudo intimidado ou mais fraco. Não é à toa que o Megamente nunca o derrotou. Se algum dia o Metro Man sentiu medo ou disse que tinha uma fraqueza, saiba que foi tudo Mas eu ainda mentira, achei injusto pois mesmo ele quando tá foi acima atingido do pelo Breu. raio da morte de Megamente, o herói só conseguiu sorrir. Se ao menos sua fraqueza ao cobre fosse real, com certeza ele estaria muito acho que mais ele pode abaixo da sentir nossa medo, lista. sei lá. Mas como não é esse o caso, Fique- ele segue no nosso top 3, como Uma um herói do visão qual as pessoas confiam tanto Capitão que elas não Pátria. estão nem Tipo, aí se o Metro tem Man vai medo de fazer não ser malabarismo aceito, com tem vários medo de- bebês. um Pois negócio afinal, assim, talvez. eles estão nas mãos do homem mais poderoso e confiante do mundo. Bom, pelo menos no seu próprio universo, né? Ares. A Eles- partir daqui, entramos nos personagens que são entidades de tão poderosas Hércules? que derrotá-los é literalmente É? impossível, mesmo em seus próprios universos. Para começar, temos a deusa do caos, Ares. Ela é a manifestação do próprio caos numa escala universal. Apesar dela ter uma forma humana, Ares é literalmente um ser celestial com poderes de proporções incalculáveis. Só para ter uma ideia, ela praticamente toma banho em estrelas. Portanto, mudança de tamanho é só um dos seus inúmeros poderes, que também incluem mudança de forma, invocar monstros celestiais e a arte da lábia, que não é bem um poder, mas algo que ela adquiriu com seus milhões de anos de vida. Como seu próprio título já diz, o objetivo da sua lembro que existência é animação causar é o essa que ela caos, aparece. o que ela conseguiu após assumir a aparência Deixa aí de nos Sinbad comentários que e roubar souber. o livro da paz. Mas claro, se dá pra Animação botar é mais essa? fogo nesse circo, Ares não vai recusar. Como a culpa foi colocada em Sinbad, ele foi sentenciado a devolver Sinbad! o livro em poucos dias, ou seu amigo Proteu Não lembro se eu já morreria. assisti essa animação. Mas, né, recuperar algo de uma deusa do caos é meio impossível. Por isso, Ares fez um acordo com Sinbad. Como ele não ia conseguir voltar para sua cidade com o livro da paz, o homem deveria assumir a responsabilidade e morrer no lugar de Proteu, e só assim o livro seria devolvido. Apesar de ser a deusa do caos, Ares tem um dever divino de sempre cumprir com todas as promessas que faz. E como Sinbad era alguém egoísta, ela pensou que essa aposta já estava ganha desde o começo. Mas o homem honrou sua palavra e voltou para ser morto. Só assim a mulher foi derrotada e o livro devolvido. Então, Mas ela a ainda foi única derrotada. forma de se vencer essa deusa onipotente é fazer uma promessa da qual você consiga cumprir. E se você for capaz de irritá-la, vai ser um bônus, pois ela tem obrigação divina de não te matar ou te ferir. E falando em matar, já imagina quem é o próximo personagem da lista? A morte! Morte. Eu sabia que a morte... Met- Em primeiro, o maluco tá em primeiro? Peraí. Próximo personagem da lista? Tá Morte. em primeiro, tá em primeiro. Aí tinha que ser. O cara é o cara é a morte, a personificação da morte. Mas eu lembro de ter visto em algum lugar que tinha... Acho que foi outro vídeo que tinha outras entidades que estavam acima da morte, se eu não me engano. Não tenho certeza. Se eu posso estar viajando aqui, mas se você souber, deixa aí nos comentários também. Metro Man pode até ser um herói, mas não é imortal. Ares pode até ser uma deusa, mas o caos uma hora acaba. A morte está acima de todos eles, e no mais recente filme do Gato de Botas, Esse conhecemos filme é um muito bom. caçador de Esse filme é recompensas muito bem bom. peculiar, que se dizia ser a morte. E não estamos falando disso metaforicamente, Ele realmente retoricamente, é a morte. poeticamente, teoricamente ou qualquer outra forma sofisticada. Esse caçador de recompensas era a morte nua e crua. Ele se apresenta como um lobo com duas foices, que leva muito jeito pra briga, e deixou o destemido Gato de Botas no chinelo com suas habilidades.
Ele foi o responsável por fazer o felino sentir medo pela primeira vez na vida e quebrar sua famosa frase de que nenhuma lâmina jamais o tocou. Foi. Isso gerou um trauma profundo no herói, e como era uma entidade, a morte conseguia se materializar em qualquer lugar onde o gato estava, não importa se era dentro da floresta mágica ou em uma multidão. Nada impediu o lobo de aparecer quando bem Essa quisesse. cena é muito foda. Todas do essas Laço são Bianchi, habilidades que vimos a morte realizar no filme, mas nós estamos falando da morte em si. Para pra pensar, não são só humanos que morrem, mas estrelas também morrem. Portanto, esse pequeno lobinho também tem uns poderes universais que eu te garanto que iam deixar o João Trombeta com muita inveja. E Ou ele seja, apareceu como lobo, né? Porque ele vem na forma que a pessoa com quem ele vai levar pra morte, né? Sentiria mais medo. E no caso do Gato de Botas, seria um lobo. Mas se fosse outro personagem, ele poderia vir de outras formas também. esse foi um caso real, onde não vimos nem 0,1% ou até menos do real poder desse personagem. No filme, o lobo é alguém que queria levar a vida do Gato de Botas, por ele nunca ter dado valor às suas 9 vidas. E após descobrir como ele aprendeu a valorizar a sua última vida, a morte não viu mais por que continuar lutando com o herói. Portanto, apesar de ser incapaz de derrotar a própria morte, o gato evitou um destino cruel. E te garanto que assim que esses dois se reencontrarem no futuro, será uma situação muito mais tranquila. Uma hora ou outra eles vão se Trágica, reencontrar. porém tranquila. Dê valor Então, à se sua você vida. não quer encontrar esse lobinho aí tão cedo, faça como o Gato de Botas e busque se valorizar mais. Menção honrosa, Deus. E não podíamos deixar de fazer essa menção honrosa. O filme Príncipe do Egito é um longa da DreamWorks que conta a história de Moisés, Nunca o assisti que esse filme. automaticamente tornou Deus um dos personagens do estúdio. E então, se fosse pra darmos uma posição pra ele neste Mas- ranking, É da DreamWorks? Sabia não. seria logo acima da morte, por motivos mais que óbvios, né? E assim encerramos nosso ranking. Quem diria que tinha tantos personagens apelões assim, não é? E olha que não incluímos todos aqui. Então, se você quiser que façamos uma parte 2 com ainda mais personagens Muito do top, estúdio, muito top. não deixe de comentar aqui embaixo. Mas claro, também podemos reunir personagens de outros estúdios, como Pixar e Disney, por que não? Se você Pode. também apoia essa ideia, deixa aqui as suas sugestões de personagens. Muito foda, muito foda. Esse aí foi o vídeo, rapaziada. A gente viu lá alguns os personagens que eu falei, acho que todos que eu tinha mencionado estão no vídeo. Eu só não imaginava as posições, tipo, o Uguay é o primeiro, tipo, que tá embaixo da lista, se eu não me engano, né? O Po tá em quinto. A Morte eu já esperava tá em primeiro, tá no top 3, que no caso seriam as entidades. Mas muito foda o vídeo aí. Comenta aí se você concorda com esse top que ele fez, essa lista que ele fez. O único que eu não concordei muito é o Metro Man tá acima do Breu. Porque, tipo, o Breu é uma entidade. E o Metro Man, querendo ou não, é um alienígena barra pessoa. Eu acho que o Breu era pra estar acima dele. E acho que eu só não concordei com essa parte aí. E no final aí, quando mostrou o lobo do Gato de Botas e dê valor à sua vida, só me veio na cabeça a música do Enigma, do do lobo da morte. Dê valor à sua vida. Muito foda essa música. Me lembrei aqui agora, achei legal falar. Então é isso, rapaziada. Curtem bastante aí o vídeo. Se vocês quiserem mais react do canal Ultra Nerd, só deixar aí nos comentários. Se você quiser patrocinar o react também, todos os dados vai estar aí na descrição. Tamo junto e até o próximo vídeo. Sim, eu tô fazendo live todos os dias na roxinha às 3 horas. Me segue lá. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!